Fala galera, beleza gente? É o seguinte, seguindo aqui com a nossa saga, né, contando a história da Eurocopa, as edições que aconteceram desde a primeira lá dos anos 60, né, eu tô fazendo vídeo por décadas aqui e chegou a vez, né, de desembarcarmos na década de 1980. Demorou, vai, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você! É você mesmo que está aqui no YouTube dando essa grande moral pra mim. Sempre começo os vídeos aqui agradecendo todo o carinho que eu recebo de vocês, tá bom? Galera, é o seguinte, a gente tá fazendo uma sequência de vídeos aqui falando da Eurocopa, né? A história das Eurocopas. Já vou deixar um card aqui pra vocês com toda a playlist, caso você não tenha visto os vídeos anteriores também, assista lá. Tá fazendo um grande resumo aí, porque nós estamos preparando aí, né, para fazer uma cobertura muito especial aqui no nosso canal sobre a Eurocopa que vai acontecer agora, né, em 2024, vai ser na Alemanha e vai ser agora no mês de junho. Então, acompanhar com a gente aqui, já fazer uma cobertura bem especial aí, vai ter live, vai ter vídeos aí de cada fase, vamos discutir aqui, né, e obviamente fazer uma live da grande final e aí contarmos aí, né, comemorarmos aí quem será o grande campeão europeu de 2024, beleza? Então, para isso, essa preparação aí, para quem ainda não conhece essa competição, tô fazendo essa sequência de vídeos aí, beleza? E nesse vídeo aqui vamos falar da década de 80. Vamos falar de duas edições que aconteceram nessa década, 1984 e 1988, tá bom? Antes disso, peço para vocês aí se inscreverem no canal, caso não seja inscrito ainda. Vai aparecer aqui um botãozinho para você se inscrever, clica nele, tá? Comenta, curte, compartilha, isso também ajuda pra caramba no engajamento. Isso ajuda muito para você não tem custo nenhum e para mim tem um peso gigantesco. Outra coisa também, chave Pix. Caso que você queira reforçar essa parceria conosco aqui, fazer o nosso canal Mundo Futebol, né, nosso projeto aqui cada vez mais crescer, conto com vocês também. Vocês não são obrigados a fazer isso, mas se quiser fortalecer essa parceria, chave Pix está aparecendo na tela. Qualquer valor que vocês quiserem contribuir será muito bem-vindo aqui, tá bom? E o seu nome vai aparecer nos vídeos. Então vamos lá, galera. Vamos fazer aqui então, falar da Eurocopa. Vou começar primeiro com a edição de 1984, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a Eurocopa anterior de 1980, ela teve uma mudança no seu regulamento. Por quê? Porque até 76 eram apenas 4 seleções que disputavam, 4 países que disputavam a fase final, que inclusive era chamada de semifinais. A partir da Euro de 1980, dobrou esse número de participantes, foi para 8, e nós tivemos também com grupos, né? Então nós tínhamos realmente uma fase ali. Na Eurocopa de 80 foi a única vez, inclusive, que teve esse formato, 4 países em cada grupo, e só o campeão ia direto para a final. Essa edição de 1980, ela corrigiu isso, porque eu acho isso muito ruim, eu não acho muito legal. Foi baseado, né, no regulamento da Copa do Mundo, que era na década de 70, que também era assim, de uma fase de grupo e somente o campeão passava. A UEFA resolveu corrigir isso, né, ou melhor, melhorar esse regulamento aí, que eu acho que é bem melhor nessa situação, que era fazer um jogo no meio, uma semifinal. Então tínhamos 2 grupos com 4, né, países em cada grupo. Os 2 primeiros avançavam para uma semifinal. Então o primeiro do grupo A enfrentava o segundo do grupo B e vice-versa, fazia esse jogo, e aí o vencedor desse jogo fazia a final. Desses 2 jogos, né, faziam a final. E não tínhamos mais disputa de terceiro lugar. Então esse era o regulamento da Eurocopa de 80, inclusive foi também para a Eurocopa de 88. Uma característica interessante também é que nós tivemos nas eliminatórias dessa Eurocopa, dessa edição da Euro, 32 países disputando, também divididos em grupo, assim como foi na edição anterior, também divididos em grupo, 7 grupos ao todo, com 4 grupos contendo 5 países, 4 grupos com 5 e 3 grupos com 4, tá? E somente os vencedores de cada grupo passavam para essa fase final, tá? Só o campeão de cada grupo. Então, dariam 7, né, ao todo, e eles iriam se juntar com o país sede, que nessa edição da Euro foi a França, tá? A França, que já tinha sediado lá a primeira edição de 1960, também sediou essa de 1984. Uma coisa muito importante a gente falar da seleção francesa, né, que era realmente uma grande referência nos anos 80, inclusive nas 2 edições da Copa do
do Mundo, tanto em 1982 quanto em 86, a França chega às semifinais, né? A França que já tinha sido semifinalista lá em 58, aquele time que tinha Copa, que tinha o Fontaine, né? Aquele time lá conseguiu chegar à semifinal, inclusive perde pro Brasil na semifinal, né? Na Copa de 58 na Suécia. Nos anos 80, a seleção francesa realmente era muito forte. Tinha como seu principal jogador um craque, né, um camisa 10 chamado Michel Platini, que eu vou falar bastante desse cara aqui. E ele realmente era o cara diferenciado desse time. Mas um time que, né, tinha jogadores como o goleiro Bates, o Tigana, Rocheteau, Amoureau, né, realmente era um time muito bom, esse time francês, né, o Giresse, né, Fernandes, eram grandes jogadores realmente que fizeram uma grande geração. Inclusive foi o grande ápice, né, o grande momento desse grupo, né, dessa geração, foi exatamente a Eurocopa de 1984. Como que ficou, né? Como é que ficaram os grupos ali? Como eu falei, né? Eram 2 grupos com 4 países em cada grupo. E o grupo A, vou pedir para o editor colocar na tela aí, o grupo A era formado por França, Dinamarca, Bélgica e Iugoslávia, tá? O grupo B, a Espanha, Portugal, a Alemanha Ocidental e a Romênia. Essa ordem que eu coloquei já é a ordem final de classificação. Então, os 2 primeiros se classificaram, né? Então, nós tivemos no grupo A a França e a Dinamarca, e no grupo B a Espanha e a seleção de Portugal. Aí você vai falar assim, nossa, a Alemanha Ocidental ficou fora? Ficou. A Alemanha Ocidental, inclusive, venceu a edição de 1980. Aí nós tivemos, então, um confronto bem interessante, que foi o confronto entre Alemanha e Espanha na primeira fase, tá? Por quê? Porque a Alemanha caiu na primeira fase e ela ficou fora das semifinais, mas ela estava classificada até os 45 do segundo tempo no jogo contra a Espanha. É que o zagueiro Maqueda, o zagueiro espanhol, ele fez um gol aos 45 do segundo tempo, entendeu? E esse gol deu a vitória para a Espanha, classificou a Espanha em primeiro desse grupo e tirou a Alemanha, tá? Então a Alemanha estava classificada, o empate classificava a Alemanha, mas esse gol marcado já nos acréscimos do segundo tempo foi o responsável por tirar a Alemanha e classificar a seleção espanhola. Nas semifinais nós tivemos o jogo envolvendo França e Portugal. Esse jogo aconteceu no dia 23 de junho e esse jogo aconteceu na cidade de Marseille, lá no estádio Velodrome. E a França venceu por 3-2 a seleção portuguesa, tá? E precisou da prorrogação, que foi 1-1 no tempo normal e 2-1 para a seleção francesa na prorrogação. Já a Espanha, um dia depois, jogando em Lyon, enfrentou a seleção da Dinamarca. O jogo também foi para prorrogação, tá? Na verdade foi até além, foi para os pênaltis, tá? Foi 1-1 no tempo normal, a seleção da Espanha empatou 1-1 com a Dinamarca, 0-0 no tempo normal e nos pênaltis a Espanha venceu por 5-4. O El Kjaer, né, que era um dos grandes nomes da seleção dinamarquesa, acabou perdendo o pênalti e classificou a seleção da Espanha para a grande final. A Dinamarca que tinha, né, que na Copa de 86, depois veio encantar o mundo, que pegou aquele 6-1 no Uruguai, que tinha Laudrup, o Morten Olsen, né, o próprio El Kjaer. Então era uma seleção realmente muito forte, a seleção que depois, como eu disse, ganhou o nome de Dinamáquina, né, que era treinada pelo Piontek, né, ele que era o técnico da Dinamarca, e ele acabou sendo histórico, lendário lá na Dinamarca, né, mas assim, e esse time já brilhou aí, né, brilhou na Eurocopa de 84 e depois culminou com na Copa do Mundo de 86, né, lá no México. E aí nós tivemos então, né, depois dessa aí, classificados, França e Espanha se classificaram para a grande final que aconteceu no dia 27 de junho, tá, em Paris, no Parque dos Príncipes, né, o estádio hoje que é do Paris Saint-Germain. Primeira vez, né, aconteceu o mesmo estádio recebendo 2 finais de Euro. Aí você vai falar assim, mas a Eurocopa de 2016 também foi na França e a final foi no Parque dos Príncipes, né? Não. Eu vou falar isso depois mais pra frente, quando eu falar da Euro 16, tá? Mas a final foi em Saint-Denis, então não foi lá não, tá bom? Mas no Parque dos Príncipes, Espanha e França fizeram um jogo bastante disputado, né? Com muitas chances pros dois lados e tal, mas um jogo bastante equilibrado. Então no primeiro tempo foi 0-0, certo? No primeiro tempo ali. E no segundo tempo, a França abre o placar com o Platini batendo uma falta num frangaço do goleiro Arconada, tá? Um frangaço dele, tá? Até vou pedir pra colocar na tela aí o vídeo, tá? O lance do gol, que realmente foi um negócio absurdo o gol que ele tomou. E aí depois, no finalzinho, já nos acréscimos, a seleção da Espanha vai toda pra frente, a França tem o jogador expulso, e aí no finalzinho, a França consegue, já nos acréscimos, já consegue fazer o 2-0 e garantir ali o seu título numa festa
festa espetacular. Por que eu falei que o Platini foi o grande nome dessa competição, né? Porque ele foi o grande artilheiro. Inclusive, até hoje, até os dias de hoje, até a edição de 2024, ninguém superou essa marca do Platini que ele conquistou lá na Eurocopa de 1984, tá? Que é a de ser o maior artilheiro de uma única edição. Nessa edição de 1984, ele marcou nada mais nada menos do que 9 gols nessa edição. 9 gols em 5 partidas, quase 2 gols por partida. Inclusive, ele fez 2 hat-tricks. Na primeira fase, tá? No jogo contra a Bélgica, quando eles venceram a Bélgica por 5-0, e depois no jogo contra a Iugoslávia, foi 3-2, ele fez hat-trick nos dois, ele fez 3 gols nos 2 jogos, tá? Então só nesses 2 jogos ele fez 6 gols. Então só nesses 2 jogos aí, certo? Então realmente, e depois ainda fez mais um gol, como eu disse, na grande final. Ele com 9 gols é o maior artilheiro de uma única edição da Eurocopa. Assim, chover no molhado falar que ele foi artilheiro da competição e também, obviamente, né, foi também considerado o melhor jogador dessa edição. E também era o capitão da seleção francesa. Era tudo, né? Era o capitão, batia falta, era o dono do time, né? Realmente, o Platini era muito bom jogador, sem dúvida nenhuma. E aí depois, vamos, né, avançando aí 4 anos no tempo, chegamos à Eurocopa de 1988, exatamente no mesmo formato da edição anterior, igualzinho. A fase de grupos, né, a fase eliminatória, igualzinho, a quantidade de time, igualzinho. Não vou nem explicar de novo que é a mesma coisa. E só que dessa vez ela aconteceu na Alemanha Ocidental, tá bom? Então, a Alemanha Ocidental recebeu o direito de sediar a Eurocopa de 88. E quem foram os participantes, tá? Foram, além da própria Alemanha, eu já vou falar, acho que dos grupos é melhor, né? Que vocês vão saber. Então, os grupos eram o seguinte, tá? Vamos lá. O grupo A era formado pela Alemanha Ocidental, pela Itália, Espanha e Dinamarca. Já o grupo B, com a União Soviética, a Holanda, a Irlanda e a Inglaterra. Então a gente está falando aqui de realmente uma Eurocopa bem interessante, que esses times tinham grandes jogadores, tá? Foi uma Euro que nós tínhamos jogadores assim espetaculares em cada time que estava aí nesse campeonato aí, tá? Realmente foi muito equilibrado mesmo, né? E assim com grandes estrelas ali do futebol europeu dos anos 80 jogando ali, né? Então nós tivemos a Alemanha Ocidental, como eu falei, ela recebe essa Eurocopa toda coisa para ser campeã. Ela montou essa Euro para ela ganhar o título em casa, né? E realmente havia todo esse apronte, né? Toda essa coisa de realmente ela sediar e ser a grande campeã, que ela já tinha vencido 2 edições lá nos anos 70. Então a Alemanha fez, e vale lembrar também que a Alemanha, como eu falei, na edição anterior, ela tinha sido eliminada na primeira fase. Então ela fez realmente uma Euro para que ela, não, eu vou sediar e vou ser campeão aqui dentro de casa. E time para isso tinha, né? Tinha jogadores como o Briegel, o próprio Rummenigge, né? E o time que depois, o Matheus, Klinsmann, Brehme, jogadores que depois, 2 anos depois, seriam campeões do mundo com a Alemanha lá na Copa de 1990. Então realmente era um time muito bom, o time alemão. E nós tínhamos, de outro lado, né, uma União Soviética casca grossa, né, que tinha como seu principal jogador o seu goleiro, né, o Dassaev, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal dele, inclusive, tá? Dassaev era o seu grande nome ali. E tinha uma outra seleção que tava ali, né, que nos anos 70 tinha encantado o mundo, né, mas que chegou ali meio como quem não quer nada e coisa e tal, mas tinha uma geração espetacular de jogadores, uma seleção que vestia uma camisa com uma cor diferente, mas que chamava muita atenção, que era exatamente a Holanda. A Holanda, inclusive, que era treinada pelo Rinus Michel. Rinus Michel, que era o treinador da Holanda na Copa do Mundo de 74, né, que foi aquele time do carrossel holandês, liderado ali pelo Cruyff, que tinha Neskins, Rapp, Hezenbrink, né, e outros grandes craques ali que tinha a seleção da Holanda, e que quase foi campeão do mundo em 74. Ele volta para a seleção, né? Ele volta a treinar a seleção e tinha nomes ali como Gullit, Van Basten, Rijkaard, Ronald, na verdade 2 Koeman, né? O Ronald Koeman e o Irving Koeman, né? Os 2 irmãos ali também no time. Tinha o Vandenburgo, que era um jogador que era uma grande promessa do PSV. Então a Holanda veio muito forte para essa edição de campeonato. Inclusive também tinha um goleiro que era muito bom, inclusive foi o melhor goleiro da Eurocopa, que é o goleiro Van Breukelen. Vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo do Van Breukelen aqui no... Só dar um spoilerzinho, tá bom? Eu vou fazer um vídeo dele, porque realmente ele era muito bom goleiro. Também, só lembrando também que o PSV Eindhoven tinha sido, semanas antes, campeão europeu. Então o futebol holandês realmente estava muito lá em cima. Esse trio de ataque, né? O Rijkaard, o Gullit e o Van Basten brilhando, voando lá no Milan. Então realmente era um time muito forte. Inclusive eles estavam no mesmo grupo que a União Soviética, e a União Soviética venceu o primeiro jogo na fase de grupos por 1-0, tá? Um gol do Hetz, o Hetz, lateral esquerdo. Só que esse jogo voltaria a
acontecer lá na frente, tá bom? Eu vou chegar lá. Mas eles estavam no mesmo grupo e a União Soviética venceu por 1-0. Então vamos lá. Aí nas semifinais, lembrando que o primeiro de um grupo enfrentava o segundo do outro. Então a Alemanha Ocidental jogando em casa ia enfrentar quem? A Holanda, que foi a vice-campeã, a segunda colocada do grupo dela. E esse jogo aconteceu na cidade de Hamburgo, no dia 21 de junho daquele ano. E a seleção da Holanda colocou água no chope alemão. Ou seja, venceu por 2-1 e se garantiu na grande final, num jogo que realmente, assim, os alemães não acreditavam, eles estavam incrédulos de imaginar que a Alemanha poderia perder aquele jogo para a seleção holandesa. Tudo bem, tinha um time muito técnico, mas que realmente ninguém esperava. Ela esperava que a Alemanha pudesse chegar. E na outra semifinal, Itália e União Soviética se enfrentaram no dia seguinte, no dia 22 de junho. O jogo aconteceu em Stuttgart e a União Soviética venceu por 2-0. E aí depois nós tivemos a grande final, aconteceu em Munique, no Estádio Olímpico de Munique, no dia 25 de junho. Holanda e União Soviética se enfrentaram e a Holanda venceu por 2-0. O destaque total desse jogo foi um gol marcado pelo centroavante, artilheiro dessa edição, com 5 gols, né, o Marco Van Basten, que ele fez esse gol que vocês vão ver aí, ó. Ele só fez isso aí, ó. Uma bola cruzada da esquerda e ele dá um sem pulo de voleio, cortando, mandando no canto do goleiro. E como eu falei, o goleiro é simplesmente ninguém menos que Rinat Dassaev. E ele fez essa pintura aí, ó, tá? Esse é aquele lance, gente, que se ele pega errado na bola, ele manda a bola lá no último anel da arquibancada. Mas ele acertou realmente um voleio espetacular e fez um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Tem 2 gols da Holanda que eu acho sensacionais. Um deles é esse aí. O outro é aquele que o Van Persie fez num gol que ele fez aqui no Brasil, na Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele fez de cabeça, que deu um peixinho na entrada da área e cobriu o Cacilhas, né? O gol contra a Espanha. Sensacional, cara. 2 gols que eu acho, assim, maravilhosos, cara, que é muito difícil fazer o que eles fizeram. E o Van Basten conseguiu fazer essa verdadeira pintura e que foi o segundo gol da Holanda, o gol do título e a Holanda garantindo ali o seu título europeu. Surpreendendo muita gente, realmente. Ninguém esperava que a Holanda pudesse chegar a essa grande conquista. Como eu disse também, né, o Van Basten, né, foi o melhor jogador da competição e também artilheiro. Ele marcou 5 gols nesta edição da Euro, tá bom? Pra mim, de todas as edições que eu vi até agora, nós criamos até agora, foi a de melhor nível técnico, sem dúvida nenhuma, porque foi o que eu falei. Nós tínhamos jogadores craques em todos os times. Todos os times tinham jogador, pelo menos um jogador fora de série. Nós tínhamos, por exemplo, a Espanha tinha o Butragueño, a Dinamarca tinha o Laudrup, a Inglaterra tinha o Lineker. Então, realmente, eram times muito bons. E fora esses jogadores todos que eu citei aqui, né, dos times classificados. Então, realmente, foi uma Eurocopa bem interessante mesmo no ponto de vista técnico. Mas e você? O que você acha? Esqueci alguma coisa? Falei errado outra coisa? Escreve aqui, dê a sua opinião. Quero também ver a sua sugestão. O que você me diz aqui, que outro tipo de vídeo que você queira ver, escreve aqui pra mim, tá bom? Isso é muito importante, essa interação, eu leio todos os comentários, procuro responder a todos também, então me ajuda aí, tá bom? Outra coisa também, ó, redes sociais aparecendo aqui na tela, também tem a questão aí do você se inscrever no canal, ajuda muito no engajamento nosso aqui, tá bom? Então se inscreva aí, faz aquelas ações de praxe que a gente precisa tanto para fazer o nosso canal crescer, e também a chave Pix aparecendo aí, caso você queira fortalecer a nossa parceria, beleza? Gente, vou encerrando o vídeo então por aqui. Espero você nos próximos vídeos. Vamos falar também das outras décadas aí da Eurocopa. Veja também os vídeos das edições anteriores. Vai estar aparecendo tudo aqui na tela para vocês aí também, tá? Então, muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos do canal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu! Fui!